Paz de Deus com todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tereza Cristina, eu sou brasileira, moro aqui na Espanha, sou mãe de 3, casada, sou mãe do Felipe, de 13 anos, da Alice, de 7 aninhos, e do Juan Carlos, que hoje está completando 3 anos de idade, e eu sou cristã. Eu nasci e cresci numa família cristã, e meus pais são cristãos, evangélicos, desde quando eu nasci, né, desde jovens. Então, eu cresci nessa religião, aonde a doutrina não pode usar calça. Antigamente se falava mais sobre isso. Hoje em dia eu percebo que não se fala mais, né, tanto dessas questões de calça como antigamente. Hoje em dia isso não entra mais em pauta, né? Percebo que hoje em dia tem mudado muita coisa, mas na minha época era um pecado mortal, né, você usar uma calça comprida. E eu sempre tive vontade de usar calça. Eu ia para a escola de saia no frio de São Paulo, de Parelheiros, de menos 3 graus. Nós tínhamos que sair na chuva e no frio e ir para a escola de saia. E muitas das vezes a gente não tinha meia calça grossa, igual existe hoje em dia aqui na Europa. A gente compra por 2 euros, 3 euros na Primark. Naquela época não existia, nós não tínhamos acesso a isso. Então eu tinha que ir com saião, ou às vezes né, saia fininha até a canela, o que tivesse para usar. E passando frio. E nós que éramos crente, não podia participar da aula de educação física. Na minha época, o professor separava as crentes no banquinho, né? E naquela época, né, crente da congregação, da Assembleia, da Deus e Amor, não usava calça. Hoje em dia mudou muita coisa. Mas naquela época não usava calça. Então o professor mandava as crentes pro banquinho, falava, vocês aí que tá de saia, vai pro banco, só vai participar da atividade de educação física quem tiver de calça. E eu não podia participar, né? Muitas das vezes eu queria participar das aulas e tinha que ficar sentado porque nossos pais tinham mandado a gente de saia. E meus pais sempre obedeceram a doutrina da igreja, né? Até o dia de hoje. Eles estão firmes na doutrina da igreja. Então eu nunca pude usar calça. Mas quando eu completei 16 anos, né? Me tornei um adolescente rebelde e comprei a minha primeira calça para ir para a escola e para passear. E falei pro meu pai, eu vou sair de dentro de casa com calça. Porque as minhas amigas, minhas colegas, saía de saia de casa, chegava no banheiro da escola, dos lugares, né? E trocava por calça. E é claro que um dia o pai, né, descobriu, e eu não queria que meu pai me visse, né? Me pegasse na rua de calça e levasse um susto. Então eu sentei e falei pro meu pai assim, pai, a partir de hoje eu vou usar calça, eu já tenho 16 anos, né? Eu já trabalhava, então eu falei pra ele, comprei com meu dinheiro e eu vou usar e eu vou sair de dentro da sua casa. Eu sei que o senhor não vai gostar, ele não gostou, ficou extremamente desapontado, mas aceitou a minha decisão, né? Por eu também não ser batizada. Ouviu muito julgamento, sim, porque muitas pessoas disseram que meu pai não estava tendo um pulso firme, né? Deixar a filha usar calça. Então, eu passei a usar calça e ir para a escola de calça. Mas até os meus 16 anos eu ia para a escola de saia. E eu ia de saião. Depois eu comecei a ficar mais vaidosa, comecei a usar sainha. E eu lembro que um dia eu cheguei na escola com a sainha curta, que eu ia baixar, mostrava a bunda toda, né? Mostrava tudo. Aí a coordenadora me chamou lá na sala dela e falou pra mim assim, olha, você não pode vir mais de saia pra escola, né? Não é pra você vir de saia pra escola, porque você tá baixando aí, ó, mostrando tudo. E as saias curtinhas. Eu e as minhas amigas crentes não podiam usar calça, então vamos usar sainha. Nós não usamos calça, mas a sainha. Mais escandaloso, né, gente? Porque chegava na igreja de sainha, sentava, dá pra ver até a calcinha. Então era mais fácil sair de calça do que de saia. Mas a gente não tava pecando, né? Conforme o olhar dos homens. Conforme o julgamento dos homens, a gente estava dentro da doutrina porque a gente estava de saia, né? Quantas das vezes, muitas moças, né, na minha época, e eu também já chegamos de sainha, né, na igreja, e quando a gente ia sentar, né, a saia subia e praticamente mostrava tudo, né? Ficava até a calcinha mostra, né? Então, eu acho que isso é muito mais escandaloso do que usar uma calça, né? E foi assim que eu comecei a usar calça. E aí, em 2009, eu conheci o Felipe, né, que é meu atual esposo, né, meu marido. E a gente começou a namorar, e eu não frequentava a igreja, mas eu nunca deixei de falar com Deus, de crer em Jesus Cristo, de ser cristã. O fato de eu não estar frequentando a igreja não anulava a minha conexão com Deus, nunca anulou a minha conexão com Deus. E aí, meu esposo começou a congregar, e aí a gente foi morar junto, né, eu e o Felipe fomos morar junto antes de casar. É uma outra história que eu já contei aqui no canal. E aí ele quis batizar. Então, quando ele quis batizar, eu comecei a voltar para a igreja com ele. Foi através do Felipe que eu voltei para a igreja. E aí o Felipe quis batizar, mas ele não podia porque nós não éramos casados.
E aí naquele ano a gente tentou marcar a data de casamento para dezembro, mas estava tudo muito caro, né? E aí a gente adiou para 15 de janeiro de 2011. Então por isso que a gente casou em janeiro de 2011. Nós íamos casar em dezembro de 2010, mas adiamos devido, né, aos preços muito altos, né? Naquela época o salão que eu queria casar estava muito caro e eu queria fazer uma festinha, né? A primeira filha do meu pai ia casar. E aí a gente queria fazer uma festa e chamar os vizinhos, né, os convidados, o pessoal, né, os familiares. Então eu casei, né, no civil em janeiro de 2011, fiz uma festa linda, Deus preparou tudo que eu tinha desejo no meu coração. E no mês seguinte o Felipe batizou e eu não me batizei. Porque eu ainda, né, queria que Deus me libertasse de algumas coisas que eu achava que era pecado, né, por causa da doutrina da igreja. Eu falava, Deus, eu gosto muito de calça, eu gosto muito de brinco, eu gosto muito de maquiagem. Quando o Felipe me conheceu, eu era uma mulher extremamente vaidosa. Cabelo sempre escovado no salão. Ele foi me ver de cabelo cacheado quando ele casou comigo. Né? Cabelo sempre seco no salão, unha sempre feita, sempre bem arrumada, sempre bem vestida, perfumada. Então, quando ele me conheceu, eu era uma mulher totalmente diferente, né? E eu tinha muitas vaidades que eu achava que, né, que não tinha como eu participar, né, dessa religião, porque eu sempre gostei, né, de me maquiar, de usar calça, de usar brinco, de usar batom e de usar salto alto também, porque eu já ouvi algumas irmãs dizendo que salto alto é pecado, né? Que mulher que usa salto é pra seduzir homem. Então, eu ouvia isso das mulheres mais velhas, né? Das irmãs mais velhas da minha igreja. E era o que eu mais amava, era salto alto. E aí, eu pedi pra Deus me libertar. E congregando um dia, Deus falou na palavra sobre roupas, né? Vestimentas. E aquele dia eu resolvi chegar em casa e dar todas as minhas calças. Peguei todas as minhas calças, doei tudo. E parei de usar calça, comprei um monte de saia, um monte de vestidão. Mesmo que meu marido não goste que eu use o vestido largo, ele acha que não me favorece muito, mas eu falava, é mais confortável, né? Eu vou usar vestido. E assim foi. E quando chegou no ano de 2016, eu comecei a fazer academia na rua de casa, né? Aí eu fui lá no Brás, comprei umas 10 calça leg, tão lindas, umas coloridas rosa, azul, preta, de todas as cores. Comprei também uns blusão, que vinha até a metade da coxa, para poder usar com a calça leg e ir pra academia, né? Pra não ficar fora da doutrina, né? Eu comprei uns vestidos até a metade da perna e a calça leg. E aí comecei a fazer academia. Mas quando eu comecei a fazer academia, eu não senti alegria naquele ambiente, que eu sei que a academia, né? Hoje em dia, dependendo da academia que você frequenta, é um ambiente muito pesado, né? Infelizmente, a maioria das meninas que começaram a fazer academia comigo, as que não pararam, largaram do marido, traíram seus maridos, né? E os maridos também traíram sua esposa. É um ambiente propício pro pecado, né? Quem entende sobre frequência, sobre ambiente, sabe como que é uma academia, né? Então, por isso que hoje em dia muitos cristãos estão optando por fazer academia na própria casa, né? Hoje em dia eu faço minha caminhada aqui de vez em quando, né? Evito ir à academia porque, infelizmente, né, não é toda academia, mas a maioria das academias as pessoas vão para fornicar, né, para se encontrar, as mulheres vão praticamente quase nuas para academia. Então vira um ambiente ali que os homens, né, com a testosterona alta, é um ambiente bem que atrai o pecado. E aí eu comecei a me sentir mal naquele ambiente, parei com a academia, e aí eu comecei a fazer só caminhada na rua mesmo de manhã antes de começar a trabalhar. E aí um dia eu fui para a igreja, Deus falou novamente sobre roupas, né, sobre vestes, não quero você assim, não quero você vestindo essas roupas, não quero você se misturando com o mundo. E eu peguei as minhas 10 legs, 10 não, mais de 10 que eu já tinha na época, e juntei e dei tudo para uma irmã que morava lá perto de mim, né? Hoje em dia que eu fico analisando. Crente não pode usar calça, mas eu dei as calças para crente, né? Dei para uma irmã que tinha umas 3 filhas, 3 ou 4 filhas, bastante meninas na casa. E as meninas ficaram extremamente felizes porque tinha calça que eu não tinha nem usado ainda, né? As meninas ficaram extremamente felizes, né? Por receber aquelas calças. E aí parei de usar calça novamente. Aí nunca mais usei calça, né? Só vestido e saia. Vim pra Portugal, eu não usava calça, só vestidão. Por mais que meu marido falava pra mim assim, olha, amor, compra uma sainha, né? Um pouquinho mais apertada, compra uma roupa mais moderna, né? Para de usar esses vestidos largos, não te favorece, né? Te envelhece muito esses vestidos, mas eu falava, é mais confortável, com criança, para correr atrás de criança, para andar, né? Para caminhar, é muito mais confortável, para subir no ônibus, né? Como que eu vou subir se eu não posso usar calça? Eu falava desse jeito pra ele, né? Esse vestido aqui é mais confortável. E foi se passando os dias, né? E quando chegou 2021, nós se mudamos aqui pra Espanha. E quando eu cheguei aqui na Espanha, eu cheguei a entrar até no mar de vestido, tem até vídeo no canal. Eu não usava roupa curta, não usava calça, né? Não entrava na praia porque eu não usava biquíni. E um dia eu fui pra praia com as crianças, um certo dia eu fui pra praia com as crianças, e o meu marido entrou na água com as crianças, né? Foi tomar banho lá de bermuda, o Abrão também.
A Alice pôs um biquininho, um maiozinho, que eu sempre colocava um maiozinho nela, e eu fiquei debaixo da sombra com o vestido branco que eu tinha de renda, naquele calor de 30, quase 40 graus. E eu sentada ali na beira, né, da praia, olhando. E era por volta de umas 6h30, 7 horas, chegaram umas famílias. Chegaram uns 5, eram 6 homens, e umas mulheres e as crianças. Eles chegaram com guarda-sol, com bastante comida e sentaram ali. E os homens tiraram as suas camisetas e ficaram de bermudas, foram para um lado jogar vôlei, e as mulheres ficaram na outra parte. Mas se aquelas mulheres não chegassem tampadas, eu jamais imaginaria que aqueles homens fossem muçulmanos. As mulheres vieram, já chegaram, tudo tampado, tinha o rosto pra fora. Elas estavam de burkini, né, que é uma roupa própria pra banho, né, é tipo uma saia por cima de uma leg, e tampa aqui, e tampa a cabeça, e o seu cabelo fica pra dentro, só fica o rosto pra fora. E aquelas mulheres chegaram, umas 5 mulheres chegaram daquele jeito. Os homens, né, por sua vez, tiraram as blusas e ficaram com os peitorais pra fora, jogando vôlei, tomando sol, entraram no mar, saía tranquilamente, enquanto as mulheres estavam lá no cantinho dela cuidando das crianças e todas tampadas, só com o rosto pro lado de fora. E quando eu vi aquela cena, eu debaixo daquele guarda-sol analisando ali, eu comecei a entrar em julgamento, né, na minha própria cabeça. Eu falei, meu Deus, como pode essas mulheres, né, no século XXI, em pleno século XXI, meu Deus, tá nessa situação? Que prisão é essa, Jesus? Eu falando com Deus, né, em pensamento. Meu Deus, que situação, olha a situação dessas mulheres, Senhor. Elas têm que entrar totalmente tampadas, não pode mostrar o cabelo. Quem disse que Deus vai provar elas para elas mostrar o cabelo? Então quer dizer que eu não serei salva porque eu mostro meu cabelo? Então quer dizer que eu tô pecando porque eu estou mostrando meu cabelo, né? Porque as pessoas estão vendo meu cabelo. Meu Deus, que prisão é essa? Por que essas pessoas ainda vivem nessa prisão? Né? Mas que Deus é esse que vai julgar uma pessoa porque ela tá mostrando o cabelo? E eu ali, eu falei... E aí eu entrei em julgamento, né? Eu entrei em julgamento comigo mesmo, conversando com Deus e falando, meu Deus, que prisão é essa? E naquele segundo ali, eu olhei pra mim e falei, e você? Né? Aquela voz bradou dentro de mim mesmo, e você? E você aí? Né? Sua família tá na água, tomando banho, se divertindo, e você tá aí. Você tá querendo provar o quê pra quem? Pra quem você tá querendo provar alguma coisa? Né? Você não precisa estar de biquíni, fio dental, mas você pode muito bem pôr um shortinho, uma blusinha, um maiô, e aproveitar. Você não aproveita, você tá aqui sentada aí, ó, falando, julgando, mas você também tá numa prisão, olha aí você. Você não usa calça, porque você quer agradar quem? Você só usa esses vestidão, né? Eu ando parecendo uma velha, e eu fiquei olhando pra mim, eu comecei a me julgar. Aí eu tirei o foco, né, das mulheres, e o foco se tornou eu mesma. Eu comecei a me analisar, falei, olha pra mim, a minha situação, eu tô aqui. Quem eu quero impressionar? A Deus? Será que meu Deus vai me julgar porque eu ponho uma bermuda, uma camiseta e vou entrar na água e vou aproveitar o dia lindo, esse mar lindo com a minha família? Será que Deus me julgaria se eu estivesse andando com a calça nesse frio? Porque aqui muitas vezes eu saio de frio, se eu não tiver uma meia, se a meia rasgar, eu saio sem meia. Fico indo pra escola com vestidão, sem meia, passando frio. Eu compro esses vestidão largo porque eu quero correr atrás das crianças, né, e andar, e eu não vou ficar subindo e me agachando com saia curta, né, com o vestido colado. Também não quero andar com roupa justa demais, né, porque a gente tem que ter decência, né? Tem que vestir roupa não pra seduzir os homens da rua, né? Pra vestir roupa, né, decente. Você pode pôr uma calça decente, Tereza. Você não precisa estar seduzindo os homens. Você não precisa estar andando com a leg também, né? Estourando no couro, né? Mas não tem problema nenhum de você usar uma calça. E eu mesmo comecei a conversar comigo. E naquele momento eu me libertei. Isso foi em 2021 para 22, quando eu cheguei aqui na Espanha. E a partir daí eu comecei a usar calça, usava calça por baixo dos vestidos, usava calça no meu dia a dia, só não tinha calça jeans, porque até então eu me sentia ainda muito masculinizada quando eu colocava calça jeans, mas comprei essa calça que eu estou aqui. Essa foi a primeira calça que eu comprei, preta, tá aqui, né? Era uma calça com cintura alta, bonita, que eu sempre uso com o meu... Sempre usei essa calça com trend coat, nunca gostei de mostrar, né, assim, meu corpo, eu sempre usei com uma bata. E me senti muito bem, porque, graças a Deus, eu cheguei aqui na Espanha, aqui é totalmente diferente. Eu fui criada numa cidade pequena, né, em Parelheiros, no meio do mato, onde a Irmandade é diferente, a gente pensa diferente, né? Eu acho que a gente vive também numa bolha, né? Que ali... E a gente também vive julgando muito próximo, né? A gente não pode ver ninguém de calça que já fala que tá errando. Eu não podia ver ninguém, né, usando maquiagem, brinco, também que a gente não saudava. As pessoas também nem saudavam a gente quando tava de calça, de brinco, porque a própria pessoa se sentia, como se diz, errando. Então, quando eu cheguei aqui na Espanha, eu já não me sentia assim.
Porque aqui dá pra contar no dedo das mãos as mulheres que não usam calça aqui no dia a dia. Não que elas andem escandalosas na rua, mas usam sua calça pra trabalhar, usam sua calça no dia a dia, porque, além do mais, aqui é um país muito frio. Então, as mulheres, quando chegam aqui, elas usam calça e isso não anula, né, a conexão delas com Deus. Elas não deixam de ser uma serva de Deus porque elas estão usando calça. Não deixam de ser uma organista porque está usando calça, né? Mas no Brasil também tem isso. Quando você sai dos bairros mais simples, né, dos bairros mais pobres, e vai para os bairros mais ricos, você vai ver que as irmãs usam brinco, usam colares, usam anéis. Eu fui congregar numa igreja na Paulista, que eu nem parecia que eu estava dentro da congregação. As irmãs estavam tudo de joias, de colares, de brincos, de unhas pintadas, de maquiagem dentro da igreja. Só estava de vestido, mas cada vestido mais lindo que o outro, né? E era tudo servo de Deus, estava no órgão tocando com unha pintada. Tem igreja que você vai tocar aqui, que o encarregado manda a pessoa sair do órgão se ela tiver com a unha pintada, né? Mas depende da igreja que você vai congregar, com o encarregado não fala nada se suas unhas estiver pintada. Então, gente, a doutrina é só em algumas igrejas que funciona, né? Essa é a realidade. Então, quando eu cheguei aqui na Espanha, fui muito bem recebida. Quando eu cheguei nessa cidade também, né, a Irmandade daqui me recebeu muito bem. Eu ando nas ruas tranquilamente. Eu não ando vulgar, né? Eu ando decentemente, gosto de usar minha calça decente, né? Ando com casaco, sempre decente, bem vestida, né? Elegante, confortável. E eu encontro com as irmãs, a gente se abraça, a gente se sauda, sem nenhum julgamento. E eu não me sinto nem pior nem melhor do que elas, porque eu tô de calça, porque elas estão, né? Graças a Deus esse problema não existe aqui. Se você se escandaliza quando você vê alguém de calça, então você não venha pra Europa. Porque senão aqui você vai ver coisa que você nunca viu, né? Eu vi coisas aqui, e situações aqui, nas igrejas daqui, que eu nunca vi nas igrejas do Brasil, porque eu também só frequentava as igrejinhas do mato, né? Onde a população é mais humilde, é mais carente, é mais simples, né? A gente não tinha dinheiro nem para comprar comida direito, a maioria da Irmandade tinha dinheiro nem para comprar comida, vai comprar ouro, joia, anéis, né, gente? Então, quando você sai, né, daqueles bairros, você vai pro bairro Real Park, Brooklyn, Paulista, se você vai congregar nesses lugares, você vai ver que as mulheres andam tudo com joias, as esposas do ancião, tudo com anéis de ouro na mão, com brincos, com colares. E nem por isso elas deixam de ser servas de Deus. Com cabelos pintados, nem por isso elas deixam de ter conexão com Deus, nem por isso elas deixam de ser abençoadas. Então isso é uma falácia, né? Quando foi em janeiro de 2025, ano passado, eu fui levar minha filha na escola, eu tava com essa calça preta. Com essa calça, com a blusa, e levei ela na escola e voltei, né? Quando foi 4 horas, busquei ela. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir uma forte dor de endometriose, porque eu tenho endometriose. E uma dor, depois que eu fiz a minha cesárea do meu 3º filho, eu passei a ter endometriose e é horrível as dores. E aí eu comecei a sentir uma dor muito, muito grande, que eu comecei a perder até o ar de tanta dor. Parecia que parecia que tinha alguém segurando aqui do meu lado esquerdo, aqui, meu útero, uma coisa muito horrível. E aí eu falei para as crianças, fica na sala, falei para Abraão, olha as crianças para mim, por favor, na sala, que eu vou deitar no quarto, que a mamãe tá um pouquinho cansada. Não falei para ele que eu tava sentindo, né? Porque para não assustar as crianças, porque o Abraão já tem 13 anos, já entende, ele ia ficar muito preocupado. E eu deitei na minha cama de calça mesmo, do jeito que eu estava, e falei, meu Deus, me liberta dessa dor, porque eu não tenho para quem ligar agora nesse momento. As irmãs que eu conheço tá tudo trabalhando, as meninas que eu conheço tudo trabalhando. Meu marido tá a 200 km de distância daqui, até meu marido chegar aqui, eu já faleci. A dor era tão forte que eu não conseguia sair, nem levantar para poder ir na cozinha buscar um remédio. E ali eu conversei com Deus naquele momento, pedi para Deus ele me libertar da dor, porque eu não queria também ir pro hospital. Como que eu ia pro hospital e deixar essas 3 crianças aqui? Né? Não tinha nem condições de eu chamar a ambulância chega em 5 minutos. Mas com quem ia ficar essas crianças? Até meu esposo chegar, meu esposo tava na divisa da França, ele tava vindo pra cá todos os dias, mas até ele chegar em casa, né? Eu já teria falecido de dor. Eu falei, meu Deus, eu não sei que dor é essa, Senhor, eu não sei que dor é essa. E comecei, né, ali em oração, meditar, e ali Deus me libertou. E eu estava de calça. Então Deus não olhou pra mim, está de calça, não vou te libertar, não, você vai morrer de dor. Não, porque nós não servimos um Deus assim. Nosso Deus é misericordioso, é bondoso. Aí eu consegui levantar da cama, fazer as coisas para as crianças, né? Deus me libertou, fiquei bem, a dor cessou. E aí eu entrei na internet para procurar alguma ideia, né, do que fazer para aliviar as dores, porque eu já fui no médico aqui e as médicas não resolvem nada. Pedi ultrassom, algumas coisas, falou que é assim mesmo, é normal, né? É isso mesmo. E aí, resumindo, eu fui procurar informação na internet, encontrei a Renata Mendes falando que ela passou a comer
carne vermelha, que ela também tem endometriose, ela passou a comer carne vermelha e a carne vermelha ajudou e ela nunca mais ela sentiu dor. E a partir daí eu comecei a comer carne vermelha, pra mim funcionou. Então se não funciona pra você, você não coma. Mas pra mim funcionou, porque eu não comia mais carne vermelha, fazia tempo que eu não comia, tava comendo só peixe, frango, outras coisas. E eu passei a comprar carne de vaca, carne vermelha, comecei a comer bacon de manhã, ovo de manhã, essas coisas, e Deus me libertou. Eu não sinto mais dores hoje. E hoje em dia eu continuo comendo pizza, leite, tudo que o pessoal fala que faz mal. Eu como tudo e incluí na minha dieta carne vermelha, né? No cardápio aqui de casa, carne vermelha. E pra mim funcionou, né? A minha libertação veio ali através daquele vídeo. E aí passei a consumir carne vermelha e nunca mais senti dor. Eu posso comer pizza, posso comer tudo. Antigamente eu não podia comer pizza, que a minha endometriose atacava, que eu sentia tanta dor que faltava rolar de dores aqui dentro de casa. E resumindo, Deus, né, ouviu minha oração. E aí eu fui buscar muitas respostas através, né, dessa questão de não usar calça. Por que não pode usar calça? E li aquela passagem de Paulo. Depois vocês pesquisem aí que Paulo fala que é para os homens não usar roupa de mulheres e mulheres não usar roupa de homem. Mas naquela época que Paulo escreveu isso, os homens usavam vestido. Nem existia calça jeans. Na época que Paulo escreveu isso, não existia nem essas roupas tecnológicas, não existia nem essas roupas modernas que hoje em dia existe. Naquela época, os homens usavam túnicas e as mulheres também. Eram vestidos. E aí, em seguida, eu vi uma pregação, né, de um pastor falando na internet sobre essa questão de Paulo. Que Paulo não fala de roupas materiais. Para quem entende a Bíblia é espiritual. Paulo está falando de espiritual. Para que os homens não queiram ser igual mulheres e para que as mulheres não queiram ser igual aos homens, né? Então a gente tem que entender, igual a questão do véu, né? Tenha bom senso, né? Muitas igrejas não colocam véu, né? A congregação coloca o véu, mas está escrito na Bíblia, não é obrigatório colocar o véu na cabeça, não é verdade? E a mesma coisa a questão da calça. Ele não está falando de roupa de homem material, tá falando da questão espiritual. E naquele momento Deus me libertou, porque naquela época nem existia calça jeans, né? E aí eu comprei 3 calças jeans no ano passado, depois que eu vi essa pregação, né? Deus me libertou dessa questão de calça jeans. Passei a usar calça jeans. Eu uso calça, mas com decência, não uso roupa para seduzir nenhum homem, porque dependendo da roupa que você colocar e a intenção que você colocar é o que vale. Porque tem mulher que não usa calça, só usa vestido, mas ela usa o vestido para seduzir outros homens, decotões, né? Curto, abaixa, já mostra todas as pernas, tudo de fora. Então, o que vale é a intenção, o nosso coração. Deus vai olhar no nosso coração. Eu não saio na rua, né, mostrando meu corpo, não exibo meu corpo para ninguém, não saio para seduzir ninguém, não saio com indecência. Eu uso minha calça com decência, né? Hoje em dia faz muito frio aqui nessa cidade onde eu moro, e aí eu saio com as crianças, eu corro, eu brinco, eu passeio mais livremente. Minha vida mudou. E depois que eu mudei a mim mesma, tudo mudou, sabe? Porque até então, meu casamento era horrível, porque eu era uma pessoa que eu queria o tempo todo mudar meu marido. Eu não deixava meu marido ter barba, eu não deixava meu marido tomar um vinho, eu não deixava meu marido usar bermuda. E depois, né, que Deus me libertou dessas coisas, eu falei pro meu marido, né, aqui dentro de casa a gente não gosta de bebida, mas se a gente ganha, se você quiser tomar, pode beber seu vinho dentro da sua casa. Melhor beber dentro de casa, quer beber na rua? Eu passei praticamente 15 anos, o meu casamento inteiro tentando mudar o meu marido. Porque eu não gostava que ele usasse bermuda, que eu não gostava que ele gostava de deixar barba, bigode. Eu sempre tava querendo mudar ele. E aí, eu vejo muitas mulheres em depressão, porque elas passam a vida delas todinha querendo mudar o marido, querendo mudar o próximo. Não tente mudar ninguém, mude você. Quando você mudar você, tudo ao seu redor vai estar perfeito. Hoje em dia, meu marido usa a barba dele, né? Usa a bermudinha dele, né? Quando tá verão aqui, sai tranquilamente, a gente se sente em paz com Deus. E na questão de calça, né? Eu vi uma pessoa perguntando, seu pastor autorizou? Meu pastor é Jesus Cristo e ele me autorizou a usar calça. Então, eu sirvo a Jesus Cristo, eu não sirvo lei de igreja, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu não vou lá na igreja perguntar pro meu pastor se, eu posso viajar? Eu posso comprar esse carro? Eu não pergunto pro homem, eu pergunto pra Deus, não é verdade? Então, na hora que eu quis usar a calça, eu perguntei pra Deus. Eu perguntei pro meu pastor Jesus Cristo. Meu Deus, eu posso usar? Eu posso ser eu posso colocar meu brinco na minha orelha, posso colocar minha base, minha maquiagem, eu posso pintar minha unha? E meu Deus não me acusou em nenhum momento. Minha vida foi só de prosperidade. 2025 pra cá, depois que eu mudei e parei com essa palhaçada, né, de querer agradar o de fora e não o de dentro, pensava o que os outros iam pensar de mim. E não o que meu Deus ia pensar de mim. Eu tenho que ver o que Deus vai pensar de mim. Se Deus, né, está se agradando do que eu sou, de quem eu sou, será que minha calça vai anular a mãe boa que eu sou?
uma boa esposa? Será que uma calça vai anular toda a minha conexão que eu tenho com Deus? Será? Nesse mundo tão grande? Será que só quem usa saia e vestido vai para o céu? Nesse mundo de 8 bilhões de pessoas? Então eu parei para analisar e para olhar e vi que não é verdade. Isso é só uma doutrina, é claro, a doutrina da igreja. A gente serve a igreja, se a gente frequenta a igreja, tem que seguir a doutrina. Mas graças a Deus eu estou numa igreja que eu fui bem recebida, abraçada, e ninguém nunca me julgou por usar calça aqui, né? Então, glória a Deus, eu vou continuar servindo a Deus na congregação, vou continuar congregando, vou continuar servindo a Jesus Cristo, e vou continuar usando a minha calça, vou continuar usando meu brinquinho, meu batonzinho. Eu não entro na igreja de calça, nunca entrei na igreja de calça, não consigo entrar, né? De calça na igreja, nem com os ombros de fora, né? Eu sempre ando com decência. Mas no meu dia a dia, eu vou usar minha calça e vocês vão me ver muitas vezes de calça, né? Eu já uso calça desde 2021, mas eu só não tinha, né, aparecido aqui, só não tinha coragem de deixar os outros ver, ficava com vergonha dos outros que ia jogar. E a gente tem que pensar no que Deus vai pensar de você, não no que o próximo vai pensar. Gente, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, que o Juan tava dormindo e acordou, tá tirando a cesta dele, o soninho da tarde. E é isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.